E aí, como é que vão Essa todos? véspera do ponto focal da lua nova com o sol em Leão, então estamos começando a lunação de Leão. E quando a gente fala de Leão, a gente está falando de poder. E o poder de quem? O poder político? O poder das instituições? O poder econômico? Que poder é esse? O único poder possível ao nosso alcance, que é o poder pessoal, o seu poder. Né? A gente fala tanto de empoderamento hoje, né, hoje em dia, e como que a gente se empodera? E quando a gente fala de empoderamento, a gente não pode deixar de falar no ego. Né? Afinal de contas, esse ego, né, que também é o tema do Sol em Leão, esse ego que obstaculiza a nossa iluminação, o nosso desenvolvimento espiritual, mas ao mesmo tempo a gente não pode se livrar dele, né? Porque se livrar do ego, você puf, vira ninguém, não é não? Então, como que a gente pode utilizar o poder do ego a favor do nosso empoderamento, ao mesmo tempo em que a gente expande a nossa consciência, né, e eleva a nossa vibração, ao invés de ficar nessa guerrinha rasteira de quem tem razão, do certo e do errado. Né? Então, hoje a gente vai falar muito disso, tá? Do poder pessoal e como que a gente desenvolve esse empoderamento pessoal com as energias que estão chegando até nós, né? E que a gente, por ser possuidor do livre arbítrio, pode escolher sintonizar ou ficar só aqui nessa coisinha rasteira que a gente vive se ficarmos utilizando somente a nossa capacidade de raciocinar. E estamos também em plena onda encantada da águia. A águia magnética azul é quem está regendo esses 13 dias da onda encantada. E a águia vai dizer para a gente exatamente como que a gente pode lidar com essa questão do ego, com o poder da visão da águia. Né? Olha que legal. Vamos lá então, fica aqui comigo que o papo hoje é muito importante para a gente resolver de uma vez por todas essa questão do ego. Então vamos lá. Lua nova, lunação de Leão, né? É, e ao mesmo tempo na onda encantada da visão 13 dias. Antes de tudo, é preciso que a gente entenda como que é essa combinação, né, da lua, das fases da lua, dos signos do zodíaco, da lei do tempo, com as suas ondas encantadas, com a sua lua de 28 dias, que nós estamos na lua magnética do morcego. Como é que isso tudo funciona para a gente apreender, né, ancorar esse conhecimento e aplicá-lo na nossa vida? Porque conhecimento que não é aplicado também só serve para estampar diploma, não é? Então, é da seguinte maneira: a lei do tempo ela vem trazendo uma revelação muito importante para tirar a gente dessa existência rasteira, racional, né? A lei do tempo ela traz uma leitura dos fatos de forma concêntrica, tá? Concêntrica. A gente foi acostumado, de certa forma, estamos viciados, e eu também estou nessa, tá? Esse exercício que eu faço aqui com vocês é o exercício que eu faço. Eu sempre fui o laboratório do meu próprio conhecimento, dos meus próprios estudos e continuo sendo. E com essa facilidade da gente interagir aqui, eu estou compartilhando com você essas experiências de evolução e expansão da consciência. Então, nós estamos muito viciados a ler os fatos como aconteceu, causou e vai levar a um futuro.
Isso faz com que a gente se veja numa situação de estar presa a um fato passado, né? Tipo assim, aconteceu, ferrou. Aconteceu, ferrou. É, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Ou para pagar aquela dívida, né? Ou para me punir porque fiz alguma coisa, para transformar, né? E essa leitura linear, ela deixa a gente assim, nossa, carregando o maior peso, né? Puxa vida, eu fiz, agora eu vou ter que desfazer, né? E esse olhar é o que desempodera a gente, né? Porque a gente fica olhando, ah, eu fiz agora no passado, agora eu estou fadada àquele resultado, aquela consequência do que eu fiz, e como é que eu vou desfazer? E para a gente ficar lidando com a possibilidade de desfazer, né? Ou se livrar de um afeto, de uma mágoa, de uma experiência, de um ressentimento, nossa, é um problemão, toma ali de cura daqui, cura dali, não é assim? Não é assim. Quando a gente tem a leitura do tempo concêntrica, né? O que acontece? Aquilo não é um passado que ficou lá atrás, aquilo é alguma coisa que ainda está presente em você. Porque se você tem aquela emoção, ou se você tem aquela lembrança, de qualquer forma que aquilo esteja gravado em você, aquilo não é passado, aquilo é seu. É seu no momento, está disponível para você no momento. Talvez não disponível na sua mente consciente do dia a dia, mas no momento em que você quiser acessar, você acessa, e trazendo aquilo para você, aí você terá o poder de transformar aquilo no que for melhor para você nesse momento do presente, do aqui e do agora. Por isso o agora é tão poderoso, porque no aqui e agora você pode acessar essa dimensão e transformar no que for melhor para você nesse momento. Aí a gente está falando de poder, tá? Aí a gente está falando do verdadeiro poder, que é quando você acessa memórias, acontecimentos. Quando você entra num processo terapêutico, o grande poder do processo terapêutico é o quê? É que o psicólogo ou o seu terapeuta vai ajudar você a trazer para o seu caldeirão do agora todas as questões que estão aí nebulosas e que de alguma forma estão acionando você, ou no seu emocional, ou no seu mental, ou no seu comportamental, e que você está levando essa queixa ao terapeuta ou ao psicólogo. Né? E o que o psicólogo faz? Só ajuda você, ó, a colocar isso tudo no caldeirão do agora, aonde nesse processo terapêutico do caldeirão você vai poder transformar isso. Percebe? Sacou? É assim. É tão simples quanto complexo, sabe? Mas é muito bom. Então, vamos ver em que se pauta esse poder do aqui e do agora. A gente não pode falar em poder pessoal sem falar das 4 inteligências básicas do ser humano. E as 4 inteligências básicas do ser humano são a inteligência criativa, representada em todo o naipe de fogo, de paus do tarô. Toda a história, né, que é representada, por exemplo, no tarô mitológico, que é o tarô que eu uso para os cursos de formação, na jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô, eu uso o tarô mitológico, porque toda a história do mito de contada no elemento fogo, no naipe de paus, é a história do uso da dinâmica da nossa inteligência criativa. Então, nós temos uma inteligência criativa que é essa que sonha, que é essa que imagina, né? Que é essa que cria tudo. Tudo que o homem criou, cadeira, computador, móvel, tudo que o homem criou vem dessa inteligência criativa. Então, nós temos esse instrumento do nosso poder pessoal. Nós temos a inteligência do poder da mente, que todo o naipe
de espadas, né? E toda a história do mito que está no naipe de espadas do tarô mitológico mostra a dinâmica do funcionamento dessa inteligência mental, racional. Temos também como o terceiro instrumento do nosso poder pessoal a inteligência emocional, representada em toda a história do mito que está lá no tarô mitológico, no naipe de copas. No naipe de copas está mostrando toda a dinâmica da nossa inteligência emocional. E como quarto instrumento está o naipe de ouros, que representa toda a nossa inteligência comportamental, né? Como que a gente se comporta, porque o comportamento nada mais é do que a dinâmica, né, intrínseca do que a gente pensa, quer e pensa, quer e faz. Né? Então, assim como o naipe de ouros representa a terra, e a terra é a reunião dos quatro elementos, a terra tem ar, a terra tem água, a terra tem calor. Né? Então, a terra ela tem o que a gente cria, o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, a terra representa o nosso comportamento como resultado do que a gente cria, pensa e sente agora. Então, quando a gente está falando de poder, a gente está falando de prestar atenção, de observar o que a gente cria, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Porque aí você vai estar se colocando nesse lugar de empoderamento pessoal. Porque, gente, vamos combinar que a gente já percebeu, né? Que a gente não tem poder nenhum sobre o outro. Né? A gente não tem poder sobre o outro. A gente nem deveria pensar nisso, porque é uma forma de você escravizar o outro. Né? Você querer que o outro tenha a mesma opinião que você, pense igual a você, deseja a mesma coisa que você, gente, isso é né, um vampirismo assim total, tipo assim, né, seja do jeito que eu quero que você seja, né? Ah, Pink Cérebro, quem conhece esse desenho animado vai saber do que eu estou falando, né? Porque esse desejo de poder do outro, em última instância, é o desejo de dominar o mundo, né? O mundo vai ser do jeito que eu quero, que os desenhos animados gostam muito disso, né? Tem sempre um que quer dominar tudo e o outro que só quer fluir na vida, né? Do jeito que a vida vier. Então, na verdade, a gente não tem poder nenhum sobre o outro, mas a gente tem 100% do poder sobre nós. E poder sobre nós quer dizer ter poder sobre o que você cria, sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você faz. E aí a gente não pode ficar cego em relação a isso. É por isso que a gente medita. Porque a meditação desenvolve o olhar observador do que você pensa, sente, quer e faz. Correto? Fomos até aí? Tudo certo? Então, ok, vamos adiante. Estamos, então, nessa lunação nova de Leão, começando a estação do estudo do ego. Olha, gente, que barato, né? Então, vamos lá. Oi, Mercinha. Oi, Raul. Oi, galera. Obrigada pela presença. Não sai daí não, que hoje o papo é muito sério, sabe? Porque às vezes a gente tem a sensação de que é aquela pessoa boazinha, né? Puxa vida, eu faço tudo certo, eu sou boazinha, eu perdoo, eu entendo, eu tolero, eu compreendo, mas as coisas na minha vida não acontecem, gente, do jeito que eu acho que devia acontecer. Aí é que tá, do jeito que você acha que devia acontecer. E aí, quando você acha alguma coisa, você fechou o foco da sua mente para outras oportunidades que podem estar surgindo na sua vida, às vezes que já estão acontecendo na tua vida e você não está valorizando. Quando você não valoriza grandes portais que se abrem na sua vida de oportunidades, você não se empodera, você fica se sentindo fraco. Você fica se sentindo, às vezes, até culpado, né? A culpa cristã. Puxa, as coisas não acontecem comigo porque eu devo ter feito alguma coisa no passado. Já viu? Já, pronto. Aí já começou a olhar para trás como algo como uma condenação. Sai dessa.
Sai dessa. Não coloque na sua mente cobranças, não cobre da vida. A gente não negocia com a vida, a gente existe. Então vamos ver todo esse processo de não negociar com a vida, de existir, de se empoderar às luzes da onda encantada da águia. Porque a águia, a onda encantada começou ontem. Teremos 13 dias aí com essa dinâmica que o tempo está trazendo para a gente. E o tempo está frequenciando. O que o tempo da onda encantada da águia está frequenciando para a gente? Né? Tá ajudando a gente a ressonar na frequência de quê? Na frequência da visão mental. A frequência da visão. Então a gente vai estudar as ondas encantadas. Aí águia é visão, mente e criatividade. Mas olha só, vamos combinar? Vamos que a gente precisa ter claro que visão é essa, não é? Porque a visão que a águia está falando não é a visão desses olhinhos, né? Não é a visão dos olhinhos. E a visão da águia também não é a visão da imaginação. Olha, anota essa revelação. A visão da águia não é a da imaginação. A visão da águia vai ajudar a criar, mas a visão da águia é a visão da mente, da mente. Quando você acha que a visão da águia é aquilo que você vê, como por exemplo nessa queixa que às vezes a gente tem, né? Puxa vida, eu sou tão boazinha, eu faço tudo tão direitinho, mas a minha vida não está do jeito que eu achava que deveria. Que visão é essa que você está usando? É a visão dos olhos. Você está olhando em volta e você não está vendo o namorado que você queria ter, a casa que você queria estar, a viagem que você queria fazer. Você está usando a visão dos olhos, não é? E essa visão ilude. Ela não é verdadeira. Você achar que aquilo que você vê é real, é igual você dizer que aquilo que aparece na tela do seu computador é o que o computador está pensando. Né? É você valorizar a imagem da tela do computador e não o software que você está usando. Entende? Se você quer fazer um mapa astral, aí você usa o software de astrologia. Aí o software de astrologia vai calcular aquele mapa astral. Aí você vai ver aquele mapa astral e vai olhar para aquilo como fato, imutável. Puxa vida, como se o software de astrologia só fosse capaz de devolver aquele mapa. Aí você olha para aquele mapa e fala assim: puxa vida, não era isso. Mas o software que está lá atrás, o software vai desenvolver qualquer mapa, desde que você mude os dados inseridos no software. É isso. A nossa mente é o software. Quando você olha para a sua vida e fala assim, a minha vida não está, você está imputando esse dado no seu software. Aí você está colocando os dados na sua mente assim, eu não tenho aquilo que eu acho que eu mereço. Aí a mente vai começar a processar. Não merece não ter tá. E na onda encantada da águia, esta frequência mental está aí disponível. Né? É como se no computador cósmico, o software que está carregado agora no momento é o software do input de dados para o que você quiser que a inteligência devolva para você em termos de visão. Vou repetir. O software que está aberto agora cosmicamente para nós é o software que permite que você inpute os dados que vão dar a você a sua visão. Então, se você começar a pensar, eu não tenho, eu não quero, eu não faço, você está imputando esses dados e você só vai ver o que você não quer, o que você não tem, o que você não. Percebe? Isso não é poder. Né? Pelo contrário, isso é o enfraquecimento. E que você está usando quem para se enfraquecer, se não as habilidades do ego? Né?
que é justamente a sua habilidade de pensar, que vai influenciar a sua habilidade de pensar, vai influenciar a sua habilidade de criar, a sua habilidade de sentir e a sua habilidade de se comportamentar. Porque se comportamentar, desculpe. Sua habilidade de se comportar. Porque todas essas inteligências, elas não são lineares, lembra? Não, você primeiro não planeja, depois. Não, isso tudo é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Exatamente como quando você está cozinhando, né? Você põe lá o óleo, a cebola, o sal, não é? E tudo ali funciona ao mesmo tempo. Há uma alquimia, um entrelaçamento. Aí o sal vai levar o sabor salgado para o óleo, que vai levar o sabor salgado para a cebola, que vai levar o gosto da cebola para o óleo, que vai levar o óleo vai levar o gosto. Enfim, as coisas se misturam. E é assim que acontece na dinâmica psicológica da gente. Se eu coloco o ingrediente no meu caldeirão de que, ai, eu vou emitir eu vou emitir um comportamento na leitura mais concreta e eu vou emitir ondas vibracionais de um enfraquecimento emocional e eu vou emitir ondas frequenciais de pensamento do não, do isso, eu quero, percebe? Então, vamos nos empoderar e observar muito bem o que estamos pensando durante essa onda encantada da águia que começou ontem e vai até o dia 18. Então, vamos agora entrar justamente no detalhe, né, dessa onda encantada e eu vou ler os selos azuis, porque a águia é azul e vou dar uma forcinha maior para o selo da terra vermelho, que é onde cai a lua nova amanhã, tá? Então vamos lá para a segunda parte da nossa leitura, não perca! Nessa onda encantada do empoderamento do ego da forma correta, né? Não de quem quer dominar o mundo, mas de quem quer ganhar mestria sobre si mesmo e criar a sua própria realidade, né? Ser co-criativo da sua própria realidade, a gente tem aqui o propósito. Toda vez que você pensar alguma coisa que seja diferente do seu propósito nesse momento, e vamos combinar que o seu propósito pode ser qualquer um, tá? Aqui a gente não tem que ter. Eu quero ter um carro novo. Ok, seu propósito para essa onda encantada é ter um carro novo. Não importa. Você quer, você tem direito. Ok? Vamos combinar assim. Voltei? Voltei. Então, vamos combinar que seu propósito pode ser, né, qualquer um. Não tem aqui nenhum julgamento, tá? Desde que você não tenha como propósito querer alguém, dominar alguém, porque aí você está, né, sendo o escravizador, o vampirismo. Mas qualquer coisa, né, que você queira ter como propósito nesse momento, ok. Aí você estamos tudo aquilo que surgir na sua mente que for contra o seu propósito, você simplesmente deleta, tá? Deleta. Aí você vai olhar aquele pensamento e fala assim, não quero pensar isso. Pô, mas é difícil, né, a gente fazer isso com a mente? Porque tem aquela história de que você fala assim para a pessoa, não pense em um elefante. Aí todo mundo pensou no elefante, não é? Então, dica número 1 de pura magia ou de pura inteligência psicológica, né? Se distraia, vá fazer outra coisa. Antigamente tinha um negócio chamado terapia ocupacional, que era algo que você focava a sua mente e esquecia do resto, tá? Então, toda vez que você, durante essa onda encantada, pensar alguma coisa que for contra o seu desejo de realização, você vai se distrair. Tem várias dicas, tem gente que diz para você colocar um elástico no punho e toda vez que você pensar em algo que vá contra o seu propósito, você estala o elástico, aí você vai sentir uma dorzinha e aquilo vai, né, dissipar o tal do pensamento.
né? Eu acho legal isso. Vai fazer alguma outra coisa que você provavelmente precise fazer e isso vai acabar tirando a sua mente desse pensamento que é contra o seu verdadeiro propósito, tá? Logo depois nós teremos, né, lá que vai cair no dia 10 de agosto, a tormenta harmônica. E essa tormenta, né, harmônica que vai acontecer lá pelo dia 10 de agosto, isso você não precisa se preocupar em escrever na agenda. Basta você, no exato momento que você está ouvindo isto aqui e agora, ou seja, no seu aqui e agora, quando você estiver ouvindo esta gravação, ou você que está aí agora comigo, basta você colocar como intenção, né, que no dia, lá por volta do dia 10/8, você vai estar ligado, você vai estar antenado a essa frequência da tormenta harmônica. A tormenta a gente já sabe o que é, né? A tormenta é aquilo que não fica pedra sobre pedra, tá? Aquela misturada geral. Então, quando chegar nesse período, é um excelente momento para todas as coisas que você estiver vivendo e que estão ligadas a um passado, que a gente tem muito esse vício, né? Ah, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo isso, porque eu ali no passado, tarará, você vai deletar, você vai se despedir. Não, isso que tudo que eu estou vivendo não tem nada a ver com algo imutável que ficou no passado. Isso tudo que eu estou vivendo está no meu aqui e agora. Então, dessas coisas que você vai estar vendo com a sua mente e que você olha que você não gosta muito, começa a se despedir. Mesmo que isso não aconteça, né? Então, você está num trabalho que você você falou, gente, pois é, né? Eu estou aqui, mas não gostaria. Então, se despeça. Se despeça. Eu estou me despedindo desse trabalho. Foi bacana, aprendi muita coisa, mas estou me despedindo desse trabalho. Valeu, obrigado, obrigada, tchau. O que você está fazendo? Você está dando input na sua mente, que nessa onda encantada está aberta aos novos inputs, né? Que você não quer mais esse trabalho. Ai, mas Cláudia, se eu não tiver mais esse trabalho, eu vou ficar sem dinheiro. Ai, olha aí você saindo do agora. Olha aí você já começando a dar input na sua mente que você, se sair desse trabalho, vai ficar sem dinheiro, né? E já está botando lá no futuro coisas que você nem sabe se vai acontecer. Por favor, aqui e agora. Aqui e agora. No aqui e no agora, você olhou para esse trabalho e disse: é bem isso que eu quero. Despeça-se. Ai, mamãe, cara, amanhã, se você quiser o seu aqui e agora seja diferente, despeça-se, recupere, entendeu? O importante é no seu aqui e agora, que durante essa onda encantada está disponibilizando a sua mente para você fazer aquela limpeza necessária nas pastas que estão aí guardadas, né? Que estão aí disponíveis para você, não guardadas. Tá vendo como a gente não deixa de ser guardada, mas não está guardada num lugar imutável do passado. Está guardada numa dimensão disponível para você acessar e mudar. Tá certo? Hoje eu estou bem explicadinha, né? Eu espero que eu não esteja cansando você, mas é porque é assim, sabe? É simples, mas a gente, se bobear, não faz, né? Então, lá pelo dia 10/8, a tormenta é o momento da despedida, né? Não vai se despedindo daquilo que você estiver vendo, né? Que não está coerente com o seu propósito né? E vamos adiante. Aí lá pelo dia 14, né, do 8, e isso você já está programando agora na sua mente, porque a gente está na onda encantada da águia, a gente está programando agora né, essa magia dessa onda encantada. No dia 14/8, o que a gente vai ter? Deixa eu mostrar aqui, ó. Lá a onda encantada, que bonitinha. No dia 14, a gente vai ter a noite, gente. Olha aí, né? Ó, falei da águia, da tormenta, da noite agora. No dia 14, a gente vai ter a noite. A noite é o quê? A noite é o sonhar. A noite é a intuição, né? Então, depois que você já ficou prestando atenção na sua mente e começou a deletar, né, se distraindo com outra coisa de todos os pensamentos que não são coerentes com o seu propósito,
Depois que você fez o outro exercício de se despedir de todas as coisas que você está vendo na sua vida que realmente não, você não quer mais, que valeu, que foi bacana, mas que no momento você não gostaria mais de viver essa situação e você se despede disso mentalmente, tá? Mentalmente. Aí você, lá pelo dia 14, já começa a sonhar. É o momento de sonhar. A frequência do tempo vai estar favorável ao sonho, à intuição, sabe? Então, o que, que seria legal, né? Já que esse trabalho que eu tô usando o exemplo do trabalho para ficar assim uniforme nesse exemplo, né? Nesse caldeirão que a gente tá mexendo aqui agora. A exemplo do trabalho que você queira mudar, então sonhe, sonhe, né? Qual é o seu trabalho ideal nesse momento? Ideal, mas olha, capricha no ideal. Não aceita mais ou menos não, porque nós não estamos falando do empoderamento do ego. Então, aqui você tem poder. Aqui você tem poder de fazer o mundo do jeitinho que você quer. Então, capricha. Capricha no sonho do ideal para você. Agora é aquela história, né? Nesse sonho, não dependa de elenco, tá bom? Não dá para ter elenco. Tem que ser monólogo, você sozinho, sozinha no palco, porque senão você vai estar usando o poder invertido do ego, que é querer dominar o outro, né? Então, vamos lá. Lunação de leão, empoderamento pessoal, sonha, né? Sonha o ideal para você, né? O trabalho ideal e tal, papapá. Show. E aí depois Aí depois a gente vai chegar ao final dessa onda encantada que é a mão. Adoro a mão, gente. Adoro a mão. A mão é um selo que frequencia o tempo, favorecendo a realização. Aí a gente trouxe para o real. Aí a gente, pum, ancorou, né? E a mão nessa onda encantada tá nada mais, nada menos do que no tom cósmico, né? Que é o tom cósmico? É o tom que transcende, o tom que transcende, né? Que aí você faz o quê? Quando chegar lá em torno do dia 18/8, você entrega todos esses inputs, todos os inputs que foram feitos durante essa onda encantada, você entrega, né? Porque aí você tem que dar espaço para a vida organizar, né, o retorno, né? Para a vida sentir essa vibração. E essa entrega, ela não é uma entrega assim do que, vou esquecer, não vou pensar mais nisso e começar tudo de novo com nhenhenhé, de que, não tá legal. Não, é uma entrega com fé. Se existe uma maneira inteligente, que eu considero, tá? Aí já sou eu falando. Se existe uma maneira inteligente da gente usar a capacidade de termos fé, não é para acreditar em ninguém que está fora da gente, mas é para a gente acreditar no sonho, sabe? No sonho. Então, quando chegar lá pelo dia 18/8, que você entregar essa mistura nesse caldeirão que a gente já fez de trabalho na mente, tenha fé de que tudo isto está pronto e disponível para que a vida, então, entregue o seu retorno, né? O seu Shazam! Por isso que eu gosto dos oráculos, sabe? Os oráculos, eles são a tradução da linguagem cósmica da luz, sabe? E o oráculo, ele tem sempre 50% da informação, ele é um símbolo, a linguagem é simbólica. Toda linguagem simbólica tem 50% da informação. Os outros 50% é a sua interpretação. E aí a gente tem o Shazam! Entendeu? Então, o que nós estamos trabalhando durante essa lunação de leão, né? E sob a onda encantada da águia? A gente está trabalhando a nossa interpretação da vida, percebe? A gente está trabalhando aonde o ego tem poder. O ego tem poder de interpretar a vida, de olhar a vida e dizer isso eu quero, isso eu não quero, e aonde é que ele vai exercer esse poder? Vamos lá, não quer demais repetir. No que eu penso, no que eu crio, no que eu imagino, no que eu sinto e no que eu faço. É aqui que eu exerço meu poder, tá certo? E aí, durante essa onda encantada, nós estamos trabalhando na inteligência mental
porque é a onda encantada da águia. E aí eu estou trabalhando toda a minha frequência mental que eu vou emanar para o universo, colocando como um input na minha mente o que eu quero, o meu ideal, né? E não aquilo que eu fico repetidamente pensando quando eu não ajo a partir da consciência, quando eu fico agindo só com a minha capacidade cerebral, né? O cérebro é um grande processador de informação. Então, se eu não agir a partir da consciência, que tem esse olhar, que olha para o que eu penso, sinto, quero e faço, eu fico só trabalhando no processamento mecânico do cérebro, né? E quem explica muito bem isso é o Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, e ele fala muito isso. Ele fala muito, inclusive, do que é um bom jeito de fechar essa explanação de hoje, essa leitura de hoje. O Dr. Joe Dispenza, procura no YouTube, ele vale a pena. Ele fez um trabalho muito bacana, científico, né, para mostrar isso, né, o quanto que se a gente não ligar a nossa consciência, não desenvolver esse olhar da consciência, a gente fica trabalhando num processamento contínuo, mecânico, cerebral. E aí ele fala no quê? Naquilo que tipo assim, é o propósito de toda a magia do autoconhecimento, que é a lapidação da personalidade, né? Os alquimistas, eles, quando falavam em transformar o chumbo em ouro, eles não falavam em transformar o metal chumbo em ouro, né? Isso era a propaganda de marketing para fugir às fogueiras da época. O chumbo é essa dureza da personalidade, né? O chumbo é esse mecanismo da existência num processo mecânico cerebral. E o ouro é o ouro que traz a luz da consciência, né? Aí sim, aí você está colocando o seu ego a serviço da sua consciência. Aí você está. Uma metáfora com Pinóquio. Aí é quando o Pinóquio, que é aquele bonequinho de madeira, ouve o grilinho falante da consciência e se humaniza. Entende? Então é isso. Então, quando a gente desenvolve o olhar da consciência e trabalha em cima do que a gente pensa, sente, quer e faz, aí a gente está se humanizando. Aí a gente está ganhando luz, a luz da consciência, e está deixando de ser um humano robozinho reativo, tá? E o que entra em jogo aí é a mudança da personalidade, entendeu? A gente não pode ficar achando que pau que nasce torto morre torto, né? Achando que a gente tem que responder sempre aquilo que sempre defendeu, né? Aí a gente vai pau que nasce torto morre torto, e vai ter que ficar voltando para entender que não, né? Que não, que a gente nasce aqui justamente com alguma tortura para poder se livrar dela, entende? Na maneira concreta. Porque dominar o que você sente, pensa, quer e faz é alguma coisa que a gente precisa fazer aqui, nessa dimensão 3D, concretamente, para depois poder habitar em outra dimensão, onde a gente não precisa mais dessa concretude para poder viver em alinhamento com o nosso propósito de vida, nosso propósito divino. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Hoje foi bem, né? Foi bem detalhadinho. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar, mas se você não conseguir acompanhar, por favor, deixe aqui nos comentários, porque minha missão, meu propósito é fazer você, é ajudar você a compreender, né? A compreender essa alquimia, a compreender essa magia que é a vida, né? A magia da transformação para você ser um ser humano feliz. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. E tudo que a gente precisa é esse bem. Amém. Obrigada, brigadão, gente. Até a próxima. Um beijo enorme. Namastê. Gratidão imensa.